Olá, olá pessoal, espero que tudo bem com vocês. Vamos lá para mais uma aula. Todos os dias eu estou entrando aqui com vocês para uma aula, sempre relacionado aí à saúde mental materna, saúde mental perinatal, desenvolvimento infantil. E hoje o tema da nossa aula é Não sou psicólogo, posso acolher as emoções de gestantes? É uma pergunta que muitos profissionais que não são psicólogos às vezes me enviam, né? Falando: olha, eu quero trabalhar muito com as emoções de gestantes, no entanto, eu não sou psicólogo, eu posso, eu não posso, como é que é isso? Então vamos conversar um pouquinho, porque profissionais da saúde trabalham aí geralmente, né, com gestantes, mulheres no parto, no pós-parto, e em diversos momentos vão precisar fazer um acolhimento, né, das emoções dessas mulheres, desses homens, desses bebês. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje aqui. E você que de repente está chegando agora, é importante te falar que todos os dias nós temos uma aula aqui, são em horários diferentes. Amanhã, por exemplo, será às 8 horas da manhã. Então, é importante que você olhe no nosso cronograma de aulas, tá? A gente teria uma aula nessa sexta-feira, como a gente tem feito há várias semanas, né? A gente faz aulas de segunda a sexta-feira, mas nessa sexta-feira, excepcionalmente, nós não teremos aula, tá? Então a gente vai ficar com aulas até amanhã. Então, essa semana foi de segunda a quinta-feira, ok? A gente até tinha um tema lá, mas vamos ter que cancelar, houve um imprevisto aqui, então na sexta-feira nós não temos aula. E se você está chegando agora por aqui e ainda não fez a sua inscrição para participar do nosso seminário Cuidando de Pessoas no Início da Vida, é importante que você faça a sua inscrição. É um evento de 3 dias, será do dia 28 do mês 6 até o dia 2 do mês 7, então uma semana inteirinha recheadas de muitas informações, de muitas aulas, de muito conteúdo. Se você está gostando do que você está aprendendo aqui, então é um convite para você se aprofundar ainda mais, que aqui a gente vai tratando de assuntos mais superficiais, e nesse seminário eu quero mergulhar com você, eu quero me aprofundar com você, de fato, em como ajudar pessoas no início da vida. Se você tem algum amigo, colega, pessoa que você conheça, que você acredita que deveria estar inscrito nesse evento, que é gratuito e vai acontecer ao longo, né, de uma semana, vocês vão poder assistir na hora que vocês quiserem, convide essa pessoa, manda o link, pega, recorta o link, manda para essa pessoa e fala: olha, tem um evento muito bacana, gratuito, que vai acontecer nesse mês de junho, vamos participar? Chama. Quanto mais profissionais envolvidos com essa causa, mais bebês vão sair ganhando, né? Mais famílias vão sair ganhando. A gente consegue aos poucos ir mudando parte do mundo, né? A realidade de algumas famílias que, se a gente também não fizer nada, né? Assim, a gente não consegue mudar a realidade do mundo, mas pequenas coisas a gente consegue. Você, independente se você trabalha na unidade básica de saúde, se você trabalha em hospital, se você trabalha na clínica, onde quer que você trabalhe, você consegue fazer a diferença com conhecimento, né? E com causa também, com desejo de poder ajudar, né, pessoas no início da vida. Então, se você tem causa, se você tem esse tipo de motivação, é importante, né, que a gente possa cada um fazer a sua parte, que a gente não consegue transformar o mundo, mas a realidade daquela família é possível. A realidade daquele bebê, daquela criança é possível com uma intervenção sua, tá? Então é isso aí, pessoal. E quanto mais profissionais a gente tiver, né, com esse desejo, com essa vontade de ser acolhedor, de fazer a diferença na vida de pessoas, de famílias, a gente contribui, talvez, né, um pouco mais aí para um mundo melhor, tá? E assim a gente vai indo. Então vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o tema da aula de hoje. Não sou psicólogo, posso acolher as emoções de gestantes? Deixa eu saber quais são os profissionais que estão aqui hoje. Deise Ramos, conta aí para mim, né? Você que está aí no YouTube, qual que é a sua profissão? Janelle, Angélica, Cris, Liane, o pessoal que está aqui no Instagram.
conta aqui para mim qual que é a sua profissão, para eu saber, né, com quais profissionais eu estou conversando aqui. Isso vai facilitar a minha aula também, para poder dar exemplos baseados aí, né, na profissão de vocês, já que o tema é não sou psicólogo, posso acolher as emoções de gestantes. Deixa eu conhecer um pouquinho de vocês, saber quais são as profissões, e assim eu conseguir até trazer exemplos, né, mais próximos aí da realidade de vocês. Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender o que são emoções, tá? A gente escuta muito falar a palavra emoção, mas tem muitas pessoas que não sabem muito bem o que isso significa, né? A gente usa popularmente e tal. Mas as emoções, elas são diversas, tá? Existem muitas emoções. No entanto, existem algumas emoções que a gente vai chamar de básicas. A Auxiliadora de Freitas aqui falando que é doula. Bem-vinda, Auxiliadora, muito bom aqui. A gente tem doula hoje com a gente. O pessoal no Instagram ainda não se apresentou, ainda não me disse que profissional que é. Enfim, obrigada, Auxiliadora, por não me deixar no vácuo, né? Conversar aqui comigo. Vamos ver se outras pessoas também, né, se motivam a escrever para poder saber com quem eu estou conversando. Então, o que são as emoções, né? As emoções, elas podem ser diversas, tá? Mas teremos algumas que elas são consideradas básicas ou universais. E o que significa emoção básica ou universal? Que em qualquer época, em qualquer momento histórico, tá? Seres humanos podem viver e sentir, experienciar essas emoções. Porque existem emoções, né, que a gente vai chamar aí de sentimentos. O pessoal começou a se apresentar aqui, que legal. A Adriana falou que é enfermeira, a Gabi disse que é psicóloga, a auxiliadora falando que ama as aulas, que sempre assiste às aulas. Show de bola, pessoal, fico muito feliz em poder conhecer mais de vocês. Muito obrigada pelo feedback. E podem continuar dando aí, que é importante para mim receber esse feedback para poder ir entendendo se eu estou indo no caminho certo, né? A gente fica aqui falando, e a gente não consegue ver as expressões de vocês. Então, a gente acaba não tendo esse feedback. Então, vocês interagindo, né, por meio da escrita, isso já dá uma certa ideia, né? Para a gente poder seguir aqui com a aula, tá? A Carol também aqui falando, que é psi, show de bola, muito bem-vindas. Então, vão existir emoções que elas vão ser consideradas universais, por quê? Há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, há 20 mil anos atrás, né, os seres humanos já apresentavam essas emoções. Elas não são umas emoções criadas. Há emoções agora, aqui de 2021. Covid-19 trouxe algum tipo de emoção, né? Não. Emoções básicas e universais, elas são apresentadas por todas as pessoas em todas as culturas. Então, não é uma coisa só de brasileiro, como, por exemplo, saudade. Saudade é uma emoção ou sentimento que é cultural. Tem cultura que não existe a palavra saudade, tá? Ciúmes, né? Existe uma época histórica, cultural, que não existia o sentimento de ciúmes, tá? Então, esses são construídos culturalmente, você vai observar numa dada cultura, não em todas, ou uma época histórica e não em todas as épocas históricas, tá? Mas vão existir algumas emoções que elas são chamadas de básicas ou universais, porque elas sempre existiram, elas fazem parte da essência humana, e a gente vai observar essas emoções em várias culturas também, tá? Além de épocas, também de várias culturas. E quais são essas emoções, tá? Nós temos, por exemplo, o medo, que é uma emoção básica, e é uma emoção, inclusive, de sobrevivência, né? Então, as pessoas, elas precisam sentir medo, né? Para que, se diante ao perigo, ela saia correndo, né? Por exemplo, ela procura um lugar para se esconder. Então, o medo é uma emoção básica, importante para a sobrevivência do homem. Se nós não estivéssemos sentindo medo do Covid-19, a gente não estaria usando máscara, não estaríamos usando álcool em gel, estaríamos na rua e morrendo aos montes, né?
porque já tomando todas essas precauções, distanciamento social, usando álcool em gel, usando máscara, uma série de coisas, né? Nós estamos vivendo mortes, né? Diárias aí. Então, imagine se a gente não tivesse a emoção medo, se o medo, né, não existisse como uma emoção no ser humano, tá? A gente teria morrido muito mais gente teria morrido, e seria no planeta, não seria só no Brasil, né? Então, olha que bom, o medo é uma emoção boa que preserva a nossa espécie, tá? Então, medo é normal, é importante sentir. O medo, ele é uma característica de uma emoção humana, e não só dos humanos, outros animais também têm medo, né? Seja inseto, seja mamífero, seja crustáceo, sei lá, o que for, tá? Animais, eles também sentem medo, e isso é importante para a sobrevivência deles também. Então, para quem trabalha aí com gestantes e mulheres no parto ou no pós-parto, sabe muito bem que uma das emoções mais observáveis nesse público é o medo. O medo. A emoção medo, ela é muito marcante, é muito forte nesse grupo de mulheres do período perinatal, gestação, parto e pós-parto. Elas têm medo de ter aborto, medo de não ser uma boa mãe, medo da dor do parto, medo de não conseguir amamentar. São muitos os medos, tá certo? Que acontecem aí. Então, agora, você que é enfermeiro, você que é assistente social, você que é psicólogo, você que é doula, né? O pessoal que foi entrando aqui e se apresentando, né? Então, assim, para quem não é psicólogo, agora já sabe que medo é uma emoção básica, é uma emoção universal, que está presente nos seres humanos de todas as épocas, de todas as culturas e também nos animais, e que tem uma função de preservar a espécie. Mas cada cultura, ela vai ditar o medo também dessa pessoa. Então, apesar do medo ele ser básico, tá? E ser para preservar a nossa espécie, cada cultura e cada momento histórico vai dar a tonalidade do medo. Por exemplo, você ficar diante a um tigre, né? Você tá lá na selva e aparece um tigre faminto, você tem que correr, você tem que se esconder, você tem que preservar a sua vida, por isso você vai sentir medo. Agora, venhamos e convenhamos, uma barata. A barata vai te matar. A barata que tem medo de você, né? A barata também fica com medo quando escuta os nossos gritos e tudo mais. Percebe que a barata não causa um perigo iminente real ao ser humano. Mas ainda assim, nós temos medo. Nós quem? Os homens e mulheres têm medo? Não, geralmente são mulheres, né? O gênero feminino tem medo de barata. São todas? Não, tem muita mulher aí que vai lá e mata a barata, não tá nem aí. Mas tem muita mulher que fica apavorada, sobe em cima da cadeira e sai gritando pela casa. Mas tem alguma explicação racional, né, no sentido de, olha, biologicamente, para a preservação da espécie, a mulher precisa sentir... Não, é uma questão cultural. Se a gente pegar algumas culturas aí, se elas veem uma barata, elas matam, vão lá, colocam no espetinho e come barata, né? Tem cultura que come barata. Barata é aperitivo. Entende, gente? Entende? Então, o que eu quero dizer para vocês é emoções, né? Elas vão estar presentes no período de gestação, parto e pós-parto. E nós precisamos conhecer um pouco sobre essas emoções para a gente poder fazer algumas análises, tá? No Brasil, o medo do parto normal acontece. Nossas gestantes, ela apresenta essa emoção medo, parto normal. Mas e aqueles países, né? Por exemplo, na Holanda, que o parto ele acontece de uma forma natural, muitas vezes humanizada, respeitosa. Essas mulheres também sentem o mesmo medo que as mulheres no Brasil sobre o parto normal?
Porque lá as histórias são outras, lá tem menos histórias de violência obstétrica, são histórias, né, que são diferentes das contadas aqui no Brasil, percebe? Então, o medo do parto, por exemplo, não é um medo de todas as épocas, não é um medo de todas as culturas. Mas é um medo, a emoção medo, sim, ela é de todas as épocas, de todas as culturas, mas diante aos fenômenos que nós vamos apresentar os medos, é que são diferentes. Tá dando para perceber e entender, pessoal? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Isso eu tô falando só da primeira emoção, tá? Existem aí 6 emoções básicas nos seres humanos, que você vai encontrar em qualquer época, em qualquer cultura. Então, eu tô falando ainda da primeira, do medo. O medo é uma emoção básica, tá? E aqui eu tô dando alguns exemplos de medos, né, que gestantes vão ter, e dizendo para vocês que são gestantes do Brasil, não são todas as gestantes do planeta que vão ter esse mesmo medo. Elas vão ter medo. Gestantes de outras regiões, de outras culturas, terão outros medos. Por exemplo, gestantes que são índias da tribo Saterimauê. As índias da tribo Saterimauê, sabe o que elas têm medo? Elas têm medo do mau espírito que possa possar do corpo do seu bebê quando ele nascer. E aí, para espantar esse mau espírito, ela precisa que o seu parceiro vá para uma rede, finja que está parindo e que ele receba as visitas e que ele fique de resguardo no ritual da Couvade, tá? Isso é um ritual chamado Couvade, e o homem, então, vai para a rede, ele fica lá se contorcendo, como se ele tivesse com dor do parto, ele vai fazer todo um resguardo, ele que vai receber os presentes, ele que vai ter uma alimentação diferenciada, porque eles estão com medo do espírito mal ir lá e fazer alguma coisa de ruim para essa mulher na hora do parto dela. É uma cultura, então ela não está com medo do parto normal, não é? A preocupação dela não é, a preocupação da nossa cultura no Brasil é essa, medo do parto normal, tá? Mas e nessa tribo, por exemplo, o medo não é esse, o medo não é do parto normal, mesmo porque lá não existe cesárea, tá? Para essa tribo não existe cesárea, só existe o parto normal. Então não tem medo do parto normal, tem medo dos espíritos que possam, né? Tomar o corpo dela, do bebê, coisas assim, e fazer mal. Espero que vocês estejam conseguindo entender, né, o que eu tô trazendo aqui para vocês, tá? A raiva é uma outra emoção muito forte, muito presente na nossa cultura, tá? Então, a raiva, ela não pode ser reprimida. Ela não pode ser aquela coisa que a gente diz assim, ai, não sente isso não, que isso é feio, isso não é de Deus. Tanto é de Deus que Deus fez o homem, não fez, né? Para quem, né, entende aí que Deus fez o homem, o universo fez o homem, né? Sei lá, uma força espiritual aí fez o homem, tá? Criou o universo e criou o homem. Então, se esse universo, se essa força espiritual criou o universo e criou o homem, logo, se a raiva é uma emoção básica do ser humano, todos os seres humanos, em todas as épocas, em todas as culturas, apresentam a emoção raiva, assim como animais também apresentam essa emoção, outros animais, claro, nós também somos, mas outros animais também apresentam, né? A ira, né? Tô falando aqui raiva, mas é a ira, tá? Então, se foi dado essa emoção pra gente, quer dizer, é importante que a gente sinta, a gente não pode reprimi-la, é importante que a gente sinta. E uma mulher, ela vai sentir raiva no período perinatal? Vai, em diversos momentos. Ela pode sentir raiva quando ela recebe um diagnóstico que ela não queria receber, seja da saúde dela, seja da saúde do bebê. Ela pode sentir raiva quando, de repente, lá no momento do parto, ela sofre alguma violência obstétrica. Ela pode sentir raiva
quando visitas que não deveriam, né, ficar falando coisas para ela, falam e ela fica com raiva daquilo. Ela pode sentir raiva, sei lá, do parceiro, da mãe, da sogra, de alguém, tá certo? A raiva vai acontecer nesse momento também. E raiva é uma emoção. E é uma emoção que a gente pode sim sentir, tá? E assim como o medo, a raiva, ela vai ter as suas expressões de acordo com cada cultura, tá? Então, aqui no Brasil, eu vou ficar com muita raiva, né? Se o meu marido estiver me traindo, vai me dar raiva, vai me dar ódio se eu descobrir que o meu marido está me traindo, tá ok? Mas em outra cultura, a gente tem outras tribos indígenas, por exemplo, que é normal que o homem tenha várias mulheres, né? Se a gente pegar, né, o pessoal ali do Oriente Médio mesmo, né? Eles têm ali uma cultura de não monogamia, mas de poligamia. E, claro, né, na maioria das vezes para o homem, mas é claro que a gente tem tribos também que a mulher, ela pode ser poligâmica, que todos ali da tribo podem ser poligâmicos, não há uma necessidade de monogamia. Então, ali tá tudo bem, porque ali não existe traição, ali existe sexo, existe uma combinação de que, olha, os seres humanos não são monogâmicos e tá tudo bem. Percebe? Então, a raiva, ela também vai ser guiada pelas culturas. Então, dependendo, né, da nossa cultura e das coisas que possam acontecer no hospital, na unidade básica de saúde, uma situação familiar, as pessoas vão sentir raiva. Quando os pais, uma mãe e um pai, perde o seu bebê, seja por aborto, seja por perda fetal, pelo nascimento, né, neonatal, o bebê morre. Gente, dá raiva, morreu o bebê, o meu filho, eu fico com a emoção raiva. Raiva de Deus, raiva dos médicos, raiva dos enfermeiros, raiva de todo mundo que não avisou, que não cuidou, que não deu tempo. É raiva. E às vezes essa raiva vai ser dirigida para você, porque você que está ali, né, atendendo. Se você é assistente social e vai ter que conversar com essa mulher que às vezes por alguma negligência do hospital o bebê morreu, ela tá com raiva, ela tá com ódio, ela tá com sangue nos olhos. E muitas vezes você não tem culpa, né, nenhuma enquanto assistente social ali, mas às vezes você representa aquela instituição e os maus tratos que aconteceram ali, ou a situação que aconteceu, e às vezes ela pode chegar grosseiramente a falar com você, com raiva, tá? Então, a gente já falou de medo, a gente já falou de raiva. Existem outras emoções também, nós temos a alegria. A alegria é uma emoção também que está presente em todos os seres humanos, em todas as épocas, em todas as culturas. E, novamente, o que vai alegrar alguém tem a ver com as suas culturas também, mas a alegria faz parte. Então, a alegria em descobrir que está grávida, a alegria em saber que os médicos estão preocupados com ela, que os enfermeiros estão preocupados com ela, que ela está sendo bem tratada, tá? Alegria, né? Alegria com o nascimento da criança, tá? A alegria de poder estar celebrando a vida. Então, a alegria são emoções também que vão estar presentes. As pessoas sabem lidar melhor com a alegria, mas as pessoas não lidam tão bem com o medo e com a raiva, por exemplo. Muitas vezes a gente reprime a raiva, né? Fala, não pode sentir isso não, né? Às vezes a gente reprime a raiva. Mas olha só, medo, raiva, alegria são emoções básicas, todo mundo sente. E vai depender da cultura. E sim, mulheres no período perinatal vão sim apresentar essas emoções. Uma outra emoção que é comum, nojo. É o nojo, o asco, né? Ele também é uma emoção básica que está presente nos seres humanos de todas as épocas e de todas as culturas. E claro que o nojo também vai estar bem relacionado a cada cultura. Eu teria nojo, por exemplo, de comer aqueles tipo bigatos, né? Que tem nas madeiras, né? Tem algumas madeiras, troncos de madeira, onde os bigatos começam a se alimentar e eles vão ficando gordos, né? Eu teria muito nojo de comer aquilo, ou de ver alguém comendo, mas existem lugares, né, no planeta que aquilo é guloseima. Tem uma tribo de índios que as crianças elas saem procurando esse bicho
para comer como guloseima. Lá eles não têm, né, aquelas minhoquinhas ensacadas, ardidinhas que as crianças da nossa cultura gostam, né? Eles vão lá no bicho, no animal mesmo, nas minhoquinhas verdadeiras, né? E comem aquilo como guloseima, tá? Deve ter um gosto doce, sei lá, não faço nem ideia. Tá dando para entender? Então, a gestante, ela sente nojo de algumas coisas, né? Então, assim, durante a gestação, às vezes um cheiro começa a trazer para ela a sensação de nojo, ela começa a vomitar, ela se lembra de algum alimento, de algum cheiro, de alguma coisa. Tem mulher que sente nojo do marido, né? Gestante que começa a pegar nojo do marido, do cheiro dele, não pode ficar perto, uma série de coisas. Então, o nojo também faz parte, tá? A surpresa, gente, a surpresa também é uma emoção básica que vai existir para todas as culturas em todas as épocas. E novamente, né, o que vai deixar a gente surpreso tem a ver também um pouco aí com a nossa cultura. A gestante, ela pode ficar surpresa quando ela descobre que está grávida, ela pode ficar surpresa quando ela descobre o sexo do bebê, ela pode ficar surpresa, né, na hora que, sei lá, fez ultrassonografia e o médico falou, nossa, seu bebê é cabeludo, e na hora que o bebê nasce é careca, né? Fica surpresa com aquilo. A surpresa, ela pode ser positiva ou negativa, tá bom? A surpresa, né, causa aquele espanto, mas aquele espanto, ele pode ser algo bom ou pode ser algo mal. Pensem lá quando vocês tiverem aniversário surpresa, tá? Para quem teve. Foi uma emoção boa, positiva para a maioria das pessoas. É claro que pode ter tido alguma situação ruim aí também. A pessoa não queria aniversário e teve, foi uma situação ruim. Mas uma surpresa boa. Então, diante da surpresa, a emoção surpresa, vem outras emoções também, né? Que a gente pode sentir mais como um lado positivo, como um lado negativo. Uma outra emoção básica é a tristeza, tá? Então, a tristeza, ela também está presente em todas as épocas, para todas as culturas, e novamente, cada cultura vai dar um tom aí da tristeza. A tristeza, ela é uma das emoções mais experienciadas por mulheres nesse período perinatal de gestação, parto e pós-parto, bem ligada às alterações emocionais significativas, tá? A maioria das mulheres no Brasil, elas passam por alterações emocionais significativas no período perinatal, e por isso a tristeza, ela tá muito associada à ansiedade, estresse e principalmente depressão, tá? Então, tristeza é uma emoção que acontece com muita frequência aí durante esse período perinatal de gestação. Seja porque descobriu a gravidez, seja porque descobriu alguma anomalia no desenvolvimento, né, fetal, seja porque, sei lá, aconteceu alguns lutos, né, que as mulheres estão tendo que fazer agora nesse período de Covid, né, não está tendo chá de fraldas, chá de cozinha, as pessoas que ela queria que tivesse lá com ela na maternidade para fazer a visita. Então, está tendo muita tristeza aí, né, e sempre existiu a tristeza, tá? Então, essas são as 6 emoções básicas que eu falei para vocês, que a gente vai encontrar em todas as épocas, em todas as culturas, para todos os sexos, e inclusive no período de gestação, parto e pós-parto. Por que eu falei de todas essas emoções para vocês? Porque o nome da aula de hoje é Não Sou Psicólogo. Posso acolher as emoções de gestantes? Então, a resposta, depois de tudo isso que eu falei aqui para vocês, é sim, deve. Você deve acolher essas emoções. Quando uma gestante está com medo do parto e você, de repente, é um enfermeiro e sabe conversar e acolher aquela emoção, dizendo para ela, explicando para ela, fazendo orientações, você diminui o medo. Ou seja, você acolheu aquela emoção que poderia ir aumentando e se transformar numa ansiedade, num estresse e até uma depressão. Então, você acolheu aquele medo porque você tinha condições de orientar sobre o medo dela. Então, às vezes, ela pode dizer, nossa, eu tô com medo de ser uma cesárea. Você vai lá e traz uma série de informações para essa mulher. Diminui o medo dela. E com isso, você diminui a ansiedade, estresse e depressão dessa mulher também. Se essa mulher tá com raiva, né? Tá com raiva porque aconteceu alguma coisa ali e ninguém avisou ela, né? Ela tá com raiva porque, sei lá, descobriu uma anomalia no feto e ela acredita que se os médicos tivessem feito tal coisa, poderia ter melhorado, ou se tivesse falado antes para ela tomar uma precaução, sei lá, ela pode estar com raiva, ela só quer descontar em você. Então, você não aceitar aquela raiva como sendo dirigida a você,
né? Você saber que aquilo é uma emoção básica que ela está sentindo naquele momento e você dizer, olha, eu entendo que você está com raiva nesse momento, né? A notícia que você teve agora realmente é indigesta, mas eu aqui, enquanto médico, eu enquanto enfermeira, eu enquanto assistente social, eu enquanto psicólogo, né? Não sou o causador disso, né? Do que aconteceu, tá? Mas você tem todo o direito de estar sentindo raiva, tá? Então você entende, ao invés de você entrar na raiva dela e achar que ela tá te chamando para briga, e você começa a brigar com aquela mulher que tá precisando de cuidados. Em vez de você ser o profissional da saúde que vai cuidar dela, você é o profissional da saúde que vai deixar ela mais adoecida, porque você pegou aquilo para você, e aí você vai lá e bate de frente com a mulher, coitada, que teve uma péssima informação naquele momento, tá? Então, você pode acolher esses sentimentos, você pode acolher alegria, ela pode estar alegre, ela pode estar feliz, contando, gente, eu tô grávida, gente, é uma menina, eu esperava tanto uma menina. Acolha, é uma emoção, né? Essa é a mais fácil de acolher, mas o nojo também, acolha, que ela tá sentindo tristeza, às vezes, por estar com nojo de algumas coisas, né? Acolha, a surpresa, acolha, porque às vezes você traz alguma informação que para ela é uma surpresa naquela hora, que pode ser positiva ou negativa. Acolha essa surpresa. Se ela estiver triste, acolha a tristeza. Se morreu o bebê dela, acolha aquele sentimento, tá? Ofereça um abraço, ofereça um café, ofereça uma cadeira para ela sentar, para digerir melhor aquela informação que deixou ela triste. Percebe? Então, você pode sim. Nada disso é psicoterapia. Tudo isso que você pode acolher se chama empatia. O nome disso é empatia, não psicoterapia. Empatia. Qualquer profissional da saúde pode ser empático. E o que é empatia, Rafaela? Empatia é você poder se colocar no lugar do outro. É você poder pensar, nossa, o outro nesse momento está sentindo raiva, por isso que ele está agindo dessa forma. Nosso outro nesse momento está sentindo tristeza, por isso eu não devo fazer isso, falar aquilo ou agir dessa forma. Eu tenho que respeitar essa tristeza. Então é empatia, a palavra é empatia. Então, se você não é psicólogo, se você não é psicóloga, você pode acolher as emoções de gestante sendo empático, sendo empática, se colocando no lugar dela, entendendo que ela está com medo, entendendo que ela está com raiva, entendendo que ela está surpresa, entendendo que ela está triste, entendendo que ela está alegre. Percebe? Então, sim, tá? Qualquer profissional da saúde ou não da saúde, qualquer profissional que vai atender essa população pode e deve acolher as emoções de gestantes, mulheres no parto e no pós-parto, tá? Com empatia. É aprender a se colocar no lugar do outro. Então, aqui eu dei um panorama geral para vocês sobre as emoções, para que vocês possam entender que elas têm funções, porque, infelizmente, a gente tem, por exemplo, no momento que é de tristeza, alguns profissionais que não sabem lidar com essa emoção. Vamos supor, uma mulher perdeu o bebê. Algum profissional da saúde chega para o casal e fala assim, não fica triste não, ainda bem que foi agora no começo, porque se fosse lá na frente seria mais difícil. Isso não é empatia. Isso você não está ajudando a saúde mental dessa pessoa que está apresentando uma emoção chamada tristeza naquele momento, tá? Outras pessoas podem até dizer, né? Mas Deus quis assim, né? Não fica brava, não. Ou sei lá, tipo, né? Foi melhor assim, antes dessa forma, e já pensou se viesse, né? Com alguma anomalia. Então, são coisas piores de se falar, então não se fala, tá? Coloque-se sempre no lugar do outro, gente. Às vezes a tristeza é difícil da gente lidar, com a raiva é difícil da gente lidar, mas são emoções humanas. E nós, profissionais, vamos estar a todo momento tendo que lidar com essas emoções, porque os nossos pacientes não são objetos, né? O nosso paciente não é um lápis, o nosso paciente não é um mouse,
O nosso paciente não é um computador, sei lá o que mais. O nosso paciente é gente, é pessoa. E pessoa tem emoções, ela vive emoções, ela expressa emoções. Então a gente precisa saber lidar com as emoções, sim, conhecer as emoções, entender que elas têm uma função, que elas são importantes e que a gente precisa ter empatia diante a essas emoções. E quando a gente é empático diante a essas emoções, a gente consegue acolher, tá? Da melhor forma que aquela nossa cliente, nossa paciente está precisando naquele momento. E esse acolhimento e essa empatia vai diminuir os riscos de eu provocar aí alguma alteração emocional significativa com alguma fala que eu fizer, com alguma ação que eu fizer. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha sido útil para vocês a nossa aula de hoje, que tenha feito sentido, que tenha despertado alguns insights em vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar. A gente vai deixar uma caixinha aberta aí nos stores para que você possa entrar lá e deixar sua dúvida. Eu durante o dia vou olhar e vou estar respondendo para vocês as perguntas, tá? A respeito dessa aula de hoje. E já fica o convite, então, para a aula de amanhã, que será às 8 horas da manhã, tá? A aula de amanhã será às 8 horas da manhã. E nós vamos falar sobre se precisa ter pós-graduação para atuar na perinatalidade e parentalidade, tá bom? Então é isso aí, te espero amanhã. Beijo carinhoso, tchau, tchau.